Olá, pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um podcast nosso aqui. E aí a gente tem uma convidada muito especial aqui, que faz parte do nosso time jurídico aqui da Bravonix LGPD Now, né, que é a doutora Priscila, está lá no Piauí, ela vai falar um pouquinho sobre ela, sobre a sua carreira e também o que ela está fazendo hoje, está atuando lá no governo juntamente conosco, ajudando lá no Piauí a entrar dentro da regulamentação de Lei Geral de Proteção de Dados. Seja muito bem-vinda, doutora Priscila. Muito obrigada, Tarcísio. É um prazer enorme estar participando do podcast, né, trazendo temas tão necessários e importantes para os nossos clientes, né, e para o público em geral. Comecei minha carreira no mundo da privacidade lá em 2019, quando dei por mim que existia a GDPR, e aí já estava aqui no processo, né, de implementação da LGPD também a nível nacional, em nosso domicílio, e aí foi quando eu comecei os meus estudos, né? Tem um case dentro de empresas privadas aí durante os anos de 2021, 2022, que foi quando se startou, né, que as empresas começaram a sentir a necessidade de fazer projetos de adequação à LGPD nesse ano, né, comecei nesse desafio enorme, que é fazer projetos de implementação em ambiente público, em parceria com a LGPD Now. Estamos atuando aí em várias frentes, né, nos órgãos aqui em secretarias importantes do Piauí, e a gente tem esse anseio e essa necessidade de trazer para o Piauí esse estado da privacidade, né, com a ajuda da plataforma e da LGPD Now, a gente tem feito um trabalho bem bacana junto a essas secretarias aqui na administração pública. Legal, muito bom. Conta pra gente um pouquinho, antes da gente entrar no assunto hoje, que é a questão de comunicação de incidente de segurança, né? Falar um pouquinho dessa nova resolução da ANPD aí, número 15, né? Que fala sobre a comunicação de incidentes de segurança. Fala um pouquinho comigo, para mim e para quem está nos assistindo, como é que tá a sensação das pessoas aí dentro do poder público, onde vocês estão atuando, com os pequenos passos que já foram dados, né? A gente estava conversando aqui um pouquinho sobre a questão de já ter feito alguns programas de conscientização aí, mas como é que está a sensação, percepção das pessoas com relação a esse tema que é tão relevante, mas porém ele exige um pouco mais de engajamento das pessoas. Como é que você está percebendo aí, principalmente na atuação pública, a preocupação das pessoas com esse tema? Então, Tarcísio, tem sido bem diversificado, dependendo do órgão que a gente atua, né? A gente começou o nosso trabalho na ETIP, que é uma empresa que já tinha uma preocupação com a privacidade, mas a gente sentia que os servidores, né, as pessoas que não estavam envolvidas com o time, com o comitê de privacidade, ainda estavam muito carentes de conhecer um pouco mais sobre o tema. Então, quando a gente começou já trazendo treinamento para os servidores da ETIP, a gente já viu uma diferença muito grande na mudança das pessoas, né, em relação a esse tratamento de dados. E não só dos dados que circulam dentro do órgão, mas também delas se apropriarem, né, e poderem se utilizar isso em outros ambientes. Né? Outras secretarias mais carentes, a gente tem começado um trabalho praticamente do zero, né, trazendo o contexto global sobre o que é privacidade, sobre o que a lei trata, sobre a importância de trazer segurança ao compartilhamento entre os órgãos. Então, assim, a mudança de perspectiva, depois que a gente começou a LGPD Now a trazer, né, a que eles se apropriem dessa lei tão importante, tão urgente e necessária, tem sido muito satisfatório de acompanhar. Então, a gente está vendo formação de DPOs, né, vendo as pessoas compartilhando e se questionando se certo tipo de dado é possível eu compartilhar com o terceiro ou não, se eu devo descartar, como é que devem ser os meus processos. Então, a gente percebe essa mudança de percepção, né, dos servidores que fazem parte da administração pública sobre o tratamento de dados pessoais. Então, assim, tem sido muito desafiador, mas, ao mesmo tempo, muito feliz as nossas conquistas junto a esses órgãos. Legal. Doutora Priscila, a gente tem um desafio muito grande, né, aqui na LGPD Now, na Bravonix, da gente trazer um tema às vezes complexo, né? Mas de uma forma mais simples, que atinja melhor ali a cultura das pessoas que estão envolvidas, né? Eu me lembro que eu trabalhei em 1998 numa administração pública como concursado público e era uma mudança de governo. E eu fui para um setor da administração em que o governo anterior levou todos os documentos, até os modelos de documentos que havia naquela sessão, e eu tive que começar do zero com máquina de datilografia.
E aí você imagina isso em 1998 sendo assim. E hoje, às vezes, não é diferente. Então, quem entra, por exemplo, dentro de uma sessão, repartição pública, principalmente do que a gente está falando aqui, e não tem assim essa preocupação ou entendimento da responsabilidade do que é um dado pessoal, do que é ter uma ficha, por exemplo, de uma pessoa que é um cidadão ali da cidade, né, que entra ali para pedido de um alvará, faz um procedimento. Então, assim, são coisas que a gente tenta trazer de forma mais prática, né, e próxima da realidade, às vezes, de um funcionário que não entende o que é isso, ou de um titular de dado que é a pessoa que é o dono do dado em si, né? Então, esse desafio que você mencionou, ele é um desafio que nós estamos aí, à medida que vai passando o tempo, a gente vê que precisamos cada vez mais nos especializar na linguagem do outro para poder ajudá-lo a proteger seus dados, a ter a relevância dos riscos e do dano que é você perder essa sensibilidade, né? Do que é lidar com um documento que está na sua mão, do que é lidar no documento que está no sistema, ou às vezes ter um acesso, uma senha de acesso ali a um dado, o que isso acarreta no futuro, tanto para a sociedade quanto para o governo em si, né? E essa responsabilidade. Então, vocês estão de parabéns aí com o trabalho que está sendo feito aí, o time que começou e está atuando de forma efetiva. Ah, obrigada, Tarsila. E é justamente isso que a gente tem visto na prática, né? Quando a gente faz os treinamentos, os workshops, a gente traz contextos atuais, né? E do dia a dia, do cotidiano das pessoas, né? Então, quando ela se enxerga como um titular de dado, ela vai começar a desenvolver o seu trabalho também com um olhar diferente, que é um dado de um terceiro e que precisa, sim, da proteção, e que ela, naquela manipulação, desenvolvimento das suas atribuições, vai ter que ter um resguardo, uma segurança. Então, muito importante esse ponto que você tocou, dessa necessidade do servidor que a gente está treinando entender que ele também é um titular de dados, que ele também precisa que os dados deles estejam protegidos. Então, é esse movimento mesmo, devolvendo para eles a necessidade do que, como isso é importante, não é à toa que a gente sempre fala que dados pessoais é o petróleo, né? É o que você tem informações, é o que gera e que movimenta a nossa economia atualmente. Então, a gente traz para eles essa apropriação de que todos os dados são importantes e todos os dados que eles tratam diariamente precisam, né? São carentes de uma proteção e eles fazem parte disso. Então, a gente não pode só falar em tecnologia, em trazer seguranças para os sistemas. A gestão de pessoas também é muito importante para que um projeto de adequação LGPD seja efetivo. Então, por isso, a necessidade de treinar esse pessoal. É isso. Por isso que se fala de dados pessoais, né? Porque fala de pessoas, né? A pessoa Exato. jurídica às vezes nem entra nisso, mas por trás de um CNPJ tem um CPF. Então, Sempre tem uma pessoa natural por trás de qualquer CNPJ. exatamente. Então, tudo é feito para pessoas. Mas vamos lá, dentro do nosso tema hoje aqui, a gente quer falar um pouquinho, trazer sobre a sua ótica, a sua experiência aí de estudos, desde que você falou aí, desde a GDPR, né? E também se aplicando nesse mundo, universo do direito, que aí também é outro desafio, né? Unir áreas, né? Unir competências, talvez de áreas distintas, né? Quando é que a gente pensaria em alinhar o direito à tecnologia, né? Ou a tecnologia está sob a gestão de como as políticas e normas que o direito pode trazer para regulamentar isso estaria em voga hoje e seria um dos assuntos mais comentados hoje no mundo inteiro, né? Privacidade de dados. Quando é que a gente imaginaria que a Google precisaria prestar alguma, como é que se diz? A Google precisaria prestar fugiu a palavra. Teria que prestar interação conosco, ou trazer, por exemplo, a importância de como é que ele cuida do nosso dado, em que data center está, como é que ele trabalha. Então, trazer essa clareza de que ela está tratando dado pessoal de uma pessoa que está simplesmente subindo para a nuvem uma foto, subindo para a nuvem um dado pessoal, uma cópia de alguma coisa, né? Então, chegou esse tempo, essa era, para que a gente possa entender também a relevância e, como a senhora falou, o dado pessoal hoje é o petróleo, né? Todo mundo quer saber quantas pessoas existem, o que essas pessoas fazem, onde elas estão, qual é a renda dela, se tem problema de saúde ou não, porque tudo isso vira negócio, né? É, exatamente. Essa prestação de contas, não sei se era essa palavra que você queria Isso, usar, essa palavra. essa Esse palavra, accountability, eu estava procurando uma palavra um accountability. pouco mais.
Exatamente. Então, a lei, ela trouxe isso. Não é mais você dizer que faz. Você tem que provar como você faz, prestando conta para o titular de dados, como que essas informações navegam, né, aí nas nuvens, esse compartilhamento entre essas grandes big techs. Então, essa prestação de contas está lá num dos princípios da LGPD, no artigo 6º, a necessidade que essas empresas, todas as empresas que tratam dados pessoais, precisam prestar contas para nós titulares, né? Então, eu digo assim, a LGPD é a lei que mais trouxe direitos para os cidadãos. E ela trouxe, né, através dessa nova resolução da NPD, a necessidade de comunicar quando houver algum tipo de incidente de segurança, para que a gente fique sabendo por como as nossas informações foram vazadas, né? Ou o que é que pode acarretar de prejuízo para nós se essas informações forem compartilhadas com operadores ou outros controladores de forma não autorizada pelo usuário. Então, assim, a LGPD é uma lei muito robusta, que traz muita segurança para os titulares de dados, mas ela é uma lei, ela veio como uma lei que trouxe algumas lacunas que não foram preenchidas, né? Todas as leis, elas vêm nessa formatação, e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela veio emitindo resoluções sobre temas necessários, pertinentes, para trazer essa segurança jurídica, não só para nós cidadãos, mas também para as empresas, quando identificarem algum tipo de incidente de segurança, né, que é popularmente conhecido como vazamento de dados. Então, existe um artigo específico na lei, mas precisava trazer complementações de como realizar esses direcionamentos em casos de identificação de incidente de segurança. Muito bom. E esse artigo pelo qual nós vamos hoje trabalhar aqui no nosso podcast é exatamente esse número 15, né, que é de abril de 2024, que fala exatamente sobre como comunicar incidentes, como é que deixar claro, né, que algum vazamento de dado aconteceu, porque isso pode acarretar em dano também relevante para o titular de dado, né? Então, a gente hoje vai explorar esses assuntos. Eu queria trazer alguns tópicos aqui relevantes para a gente poder desenvolver a nossa conversa aqui. Qual que é o objetivo final desse regulamento e dessa resolução que fala a respeito desse procedimento de comunicação efetiva dos incidentes de segurança que vão aí preservar os dados pessoais das pessoas, né? Como são as políticas hoje aplicadas dentro das empresas e como isso acarreta hoje, qual o objetivo desse regulamento em si para as empresas e também para o titular de dado? Então, Tarcísio, quando a lei ela entrou em vigor, né? E aí passou esse lapso temporal de 2 anos para que as empresas começassem a se adequar, né, aos dispositivos da norma, a gente via lá que estava disposto na LGPD que havia a necessidade de comunicação das empresas à Autoridade Nacional de Proteção de Dados quando ocorresse algum evento de incidente de segurança, né? Entretanto, a lei ela não era específica. Ela falava que você precisava comunicar à autoridade sem qualquer tipo de formalidade, né, sem estipular prazos. Ela era vaga nesse sentido. Ela dizia que era num prazo razoável, né? Então, o que é razoável para um pode não ser para outro. Ela também trouxe identificado o incidente, quais são os trâmites que eu devo adotar com uma boa prática interna, né? Formação de comitê de crise para tentar que aquele incidente de segurança seja resolvido na maior brevidade possível. Quais são os casos que eu devo comunicar ao titular de dados, que suas informações foram vazadas de alguma forma. Então, a lei ela só dizia que precisava fazer, mas ela não dizia como fazer. E aí isso trazia uma inconsistência entre os padrões adotados por algumas empresas, porque eu podia adotar certos tipos de posturas, outras empresas adotavam de outra forma. Então, a intenção da resolução era unificar. O que é que eu devo comunicar? Com qual é o prazo que eu devo comunicar? Quais são as medidas necessárias que eu devo adotar? Qual é a minha responsabilização frente aos titulares de dados dessas informações? O que é que eu adotei de boa prática interna? O que é que eu aprendi, né, com esse evento de incidente? Porque a gente tem que lembrar sempre que a LGPD é uma lei de evidência. Então, eu tenho sempre que comprovar que eu estou adotando as melhores práticas, né? Então, por isso que a gente precisa de uma plataforma, né, que nos ajude a otimizar
né, a elaboração dessas respostas, desses processos, porque a qualquer tempo a NPD ela pode implantar uma auditoria, uma fiscalização interna na empresa, e aí a gente não tem, né, apenas com recursos humanos, com pessoas, trazer com a forma, no tempo hábil e ágil que a lei determina, todas essas respostas que a lei ela exige. Então, a resolução ela veio para trazer um compilado de boas práticas, né? E do que a gente deve se comunicar ao órgão, será que é sempre que ocorrer um incidente eu tenho que fazer essa comunicação? Será que é sempre que tiver um incidente eu tenho que comunicar ao titular de dados, né? Então, ela trouxe um compilado de boas práticas a serem implementadas em todas as empresas e eu friso, inclusive as de pequeno porte, né? Ela até flexibilizou o tempo de entrega para empresas de pequeno porte, trazendo esses prazos em dobro, né? Mas trazendo sempre as documentações e as comunicações, tanto à autoridade como aos titulares, são sempre obrigatórias. Perfeito, muito bom. Até para que a gente possa equalizar aqui e direcionar para quem está nos assistindo e não tem muita experiência nisso, mas que está envolvido nesse assunto, né? Você poderia, assim, sinteticamente, assim, nos dizer, até para que as pessoas entendam, o que se caracteriza um incidente de vazamento de dados? O que seria isso para que as pessoas compreendam isso? Excelente pergunta, Tarcísio. Quando a gente fala em incidente de segurança, está relacionada a uma das quebras dos pilares da segurança da informação, que seria a confidencialidade, a integralidade e a disponibilidade dessas informações. E a resolução número 15 de 2024 da NPD, ela acrescentou ainda mais um elemento, que é a autenticidade da informação. Então, sempre que houver quebra, né, de um desses pilares, a gente entende, né, que houve um incidente de segurança. Então, por exemplo, confidencialidade é quando um terceiro acessa informação que não deveria ter acesso, né, seja externo ou internamente. Por exemplo, uma folha de pagamentos, né, que certas pessoas dentro do RH deveriam ter acesso, mas o setor todo tem acesso de forma indevida a essas informações. Então, ali é um incidente de segurança, porque eu estou prejudicando a confidencialidade. A integridade está relacionada à qualidade do dado. Eu não posso autorizar que uma pessoa venha ou altere ou descarte aquele tipo de informação, também sob pena de estar violando a integridade, né, da sua origem. E a disponibilidade é quando eu preciso acessar certo tipo de informação e eu não consigo, né? Seja porque a internet está fora do ar, ou seja porque foi vítima de um ataque, de um ransom, malware, pelos sistemas. Então, se houver qualquer quebra, nenhum desses pilares, a gente entende que houve um incidente de segurança. Legal. Então, a obrigatoriedade de quem hoje possui, né, ou quem está ali controlando aquele dado pessoal é ter as melhores práticas de políticas, né, de segurança e também está dentro desses padrões que você falou a respeito de cuidados para que não ocorra incidentes ali, né, trabalhando esses Isso. pilares. Legal. A gente sabe que tem toda empresa, ela é vítima diariamente, né, de ataques hackers. Ou ela já sofre ou ela vai sofrer, mas é praticamente impossível a gente conseguir barrar que esses eventos aconteçam. Então, a tentativa é de mitigar esse risco, é diminuir cada vez mais para que as empresas estejam seguras quando estão na posse dessas informações, né, de dados pessoais. Legal. Você falou quando você estava discorrendo, você falou muito sobre o processo, né? Do que fazer quando acontece um incidente, né? Então ali a gente tem a questão de documentação. E aí, até para quem está nos assistindo aí, tem um formulário, né, que a gente precisa. Existem alguns critérios. Primeiro, a gente precisa comunicar à autoridade nacional e a gente também precisa. Comunicar ao titular, o dono do dado, né? E aí tem alguns prazos e processos ali também. Fala um pouquinho para a gente como é que é esse processo e prazos também, para que as pessoas entendam o direito. Aqui a gente não tem a intenção de botar uma corda no pescoço ou uma faca no pescoço de uma empresa que não está fazendo. A questão é alertá-lo e trazer a consciência que o quanto é importante você ter um programa de privacidade e de gestão e monitoramento desse programa, né? Então, o que a gente oferece hoje através
através da LGPD Now é exatamente isso, é uma plataforma onde você consegue concentrar essas informações num único lugar, para que você não fique batendo cabeça quando precisar fazer isso. Então, a doutora Priscila vai falar agora um pouco sobre esse processo e o quão complexo é dentro da sua estrutura, aí você vê as fichas que caem dentro da sua Uhum. estrutura, como é que você gerencia isso hoje? Exatamente, Tarcísio. A plataforma da LGPD Now, ela tem, né, um módulo que é de incidente de segurança e que ela, o mais bacana é que a NPD ela foi muito precisa em relação ao prazo. Então, quando você tem um software que consegue, né, de forma muito assertiva, estabelecer prazos, né, e gerar relatórios automáticos do que você precisa comunicar, isso diminui drasticamente a chance de você incorrer em uma penalidade, uma sanção futura, porque não obedeceu aos prazos dispostos na norma. Então, não é todo incidente que precisa ser comunicado, mas a resolução trouxe que todo incidente precisa ser documentado. Então, por mais que não haja uma violação a dados pessoais, naquele sentido, você precisa deixar isso documentado. Então, a plataforma te ajuda a manter esses relatórios, né, disponíveis para caso haja uma auditoria, uma fiscalização, de forma automática. Você preenche, né, o questionário da plataforma, dado tipo, quando foi que você identificou o incidente, quais foram as informações que foram violadas, e ali ele gera aquele relatório e você consegue, dentro do prazo estabelecido, responder de forma assertiva aos requisitos da NPD, né? Mas eu preciso trazer aqui para quem está nos ouvindo, nos assistindo, que, como eu falei anteriormente, não é todo vazamento, não é todo incidente que precisa ser comunicado. A resolução, ela trouxe alguns requisitos que, cumulativamente, ou seja, precisam estar todos presentes para que haja a obrigatoriedade da empresa comunicar tanto à ANPD como aos titulares de dados. E quais seriam esses? Primeiro é você identificar que houve um incidente de segurança, né? Segundo é você confirmar, porque às vezes você tem um incidente, mas você não consegue precisar se naquele momento houve envolvimento de dados pessoais. Então, a resolução diz, se não houve envolvimento de dados pessoais, você não precisa comunicar. O terceiro ponto é a possibilidade dele gerar risco ou dano considerável ao titular de dados, né? Então, se cumulativamente todos esses requisitos restarem preenchidos, você vai precisar obrigatoriamente comunicar à Autoridade Nacional de Proteção de Dados e comunicar aos titulares de dados. A resolução ainda trouxe o prazo, porque a lei era omissa nesse sentido. Então, a gente fazia por analogias, utilizando outras leis, né, que regulavam a matéria, bebia lá da fonte da Europa, a GDPR, e aí a resolução chegou e falou assim, não, o prazo são 3 dias úteis. Né? Uma vez você descoberto o incidente, você tem 3 dias úteis para comunicar à autoridade e aos titulares que houve esse incidente, né? E aí, se a gente for aprofundando um pouco mais a temática, né? O que seria esse risco? O que seria um risco ou dano relevante ao titular? E aí a resolução também trouxe de forma exemplificativa, tá, Tarcísio? Se a empresa entender que algum tipo de informação ou algum tipo do que gerou ao titular também venha a gerar risco ou dano, a lei deixa muito aberto para que o controlador, ou seja, para que as empresas pontuem, tragam para ela a responsabilidade de comunicar ou não ao usuário, ao titular de dados, que aquelas informações foram alvo de um incidente de segurança, tá bom? E ela tem também um prazo ali, né? Pelo que a gente vê na resolução, a empresa, por mais que ela não comunique a NPD, se ela registrou um incidente internamente, ela tem um prazo ali, né? Em que ela precisa ter guardado aquele dado para que em algum momento, talvez que aconteça algo futuro, ela precisa comprovar que ela tem aquele tipo de incidente que está sendo, riscos que estão sendo cada vez mais ali se formando, né, a partir da manipulação de dados pessoais, é preciso ter um prazo ali, pelo menos de 5 anos, a partir dessa data do registro, né, como evidência de que ele faz um controle e uma gestão. Então, não é só comunicar também, né, é fazer essa gestão como um todo, né? Isso, exatamente. Esses relatórios, eles têm que ficar no prazo mínimo de 5 anos, né, armazenados dentro da empresa, até para a gente, como essa parte de mudança de cultura ainda é um papel da NPD, eu entendo que essa postura da autoridade foi no sentido de estimular
atos contínuos de boas práticas, né? Aprender com esses erros de eventos passados para evitar que eles voltem a ocorrer e para que as empresas consigam cada vez mais dar respostas mais rápidas, né? Não é à toa que ela botou prazos. 3 dias para os controladores e de pequeno porte, 6 dias. 5 anos sob a guarda de todos os incidentes que ocorreram na empresa. O que a empresa aprendeu com os erros anteriores? O que é que ela fez? O que é que ela adotou? Quais foram as medidas de segurança que ela fez para sanar ou para bloquear que outros eventos como esse aconteçam. Então, eu vejo essa postura da NPD como uma forma de estimular a governança, as boas práticas, né? E para que a gente traga realmente segurança aos processos e que atenda à demanda dos titulares, sempre que questionados, né? Sim. O que eu acho fantástico na metodologia que foi criada, quando eu entrei na LGPD Now, há 4 anos atrás, eu achei fantástico foi o pensar antecipado, por exemplo, porque a gente está falando de um incidente agora. Ninguém quer que um incidente aconteça, mas ele é factível de acontecer em qualquer tempo, né? Não é que uma empresa que faz uma boa governança não terá incidentes. A questão é o que fazer quando ele acontece, né? Exato. E aí é ser preditivo. Então, a plataforma foi pensada em cada módulo ali, desde o levantamento de inventário de dados até o data discovery, maturidade de TI, framework de conformidade, que é a construção das políticas e normas, né, essencialmente. E aí eu vejo que tudo isso se converge para que quando você tem um incidente ali e um risco sendo levantado, né, você já tenha preditivamente tarefas de adequação e consiga trabalhar de forma que você demonstre a sua preocupação com o dado pessoal, ou com aquele que é o mais importante de tudo, né? Que é o titular do dado, seja ele um colaborador interno, seja ele um cliente também da organização, né? Exatamente. Então, ela veio, assim, a plataforma ela entrega de forma muito, por conta dos processos de automação, desde que sejam respondidos com informações necessárias para que haja o preenchimento adequado, ela vai trazer respostas muito direcionadas àqueles processos específicos. Então, ela foi construída, né, a sua arquitetura, ela veio exatamente para entregar para o gestor, para o DPO, para o dono da empresa, para o controlador, respostas acessíveis, disponíveis e rápidas, atendendo às demandas da autoridade e também do titular de dados. Então, toda a arquitetura da plataforma da LGPD Now, ela foi construída nesse sentido de ser muito direcionada e assertiva. Então, por isso que a gente trabalha, né, continuamente trazendo melhorias e atualizações aos módulos para que a gente entregue as melhores respostas para os nossos clientes. Exato. A gente falou antes aqui, a gente estava comentando no início sobre a conscientização das pessoas com relação à lei, com relação ao que é dado pessoal, o que é dado do titular, né? É interessante isso. E baseado nessa nossa conversa inicial, me veio uma pergunta aqui, e aí é uma pergunta que ninguém que não quer calar, né? De quem é a responsabilidade por registrar um incidente? A responsabilidade de registrar um incidente é sempre do controlador. Às vezes existe um incidente entre uma empresa operadora, né, que presta serviço a esse controlador, que ele cede os dados para o operador. Entretanto, a lei é muito clara. Ela fala que o operador deve imediatamente comunicar ao controlador que houve esse incidente para que ele se reporte à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, para que eles façam as tratativas iniciais com a ANPD. No site da ANPD existe um formulário, né, onde deve ser preenchido pela empresa controladora, para que informe, né, que houve aquele incidente, a hora que aconteceu, quais foram os tipos de dados que foram vazados, as medidas de segurança que foram adotadas, e aí você pode, né, a resolução trouxe essa possibilidade também interessante de você posteriormente, né, trazer outras informações necessárias para a averiguação daquele incidente. Porque como o tempo é muito curto, né, 3 dias, aí você vai instaurar um comitê de investigação interno para saber de onde veio, e aí a resolução trouxe isso. Você faz a comunicação dentro do prazo e você tem mais 20 dias úteis para trazer outros conteúdos, outras informações necessárias para a investigação daquele incidente de segurança. Então, tudo isso a empresa precisa demonstrar para a autoridade, né, para que ela não seja punida posteriormente por um processo fiscalizatório que a ANPD venha a instaurar. Então, por isso que ela traz a obrigatoriedade
é do controlador, sob pena de sofrer sanção. Se não fizer, a autoridade de ofício, ou seja, ela mesma, por iniciativa, ela pode investigar aquela empresa. E aí, quando você tem uma plataforma que traz para você essas respostas, né, que vai te auxiliar nessas demandas, fica tudo mais fácil e fica tudo mais passível de afastar qualquer tipo de penalidade que venha a ser aplicada pela NPD. Perfeito. Lá no módulo de incidente, a gente abre a possibilidade de qualquer colaborador dentro da empresa controladora poder acessar esse formulário e abrir um incidente. Se alguém, por exemplo, está vendo alguma coisa acontecer, um vazamento de dado, não é simplesmente porque um hacker entrou e puxou os dados ali e sequestrou os dados com ransomware. Não é isso, né? É desde o mínimo, né? Eu estava aqui com um dado, aqui com uma informação, com um papel, tem anotado aqui um número, por exemplo, número de IPTU. Se alguém entra nessa sala e ela olha isso daqui, ou é um dado pessoal, por exemplo, aqui é um telefone, é um número, isso é um vazamento de dado, né? Exato. Desde um Exato. papel na mesa com um dado pessoal, que o pessoal, principalmente o pessoal da área comercial, negócio de anotar número do cliente, né, o telefone, o nome, e-mail e tal. E se alguém pega aquilo para fazer alguma coisa fora daquele escopo do processo interno ali, é um vazamento de dados em si. Então, cada colaborador que está dentro de uma organização, quando ele é consciente dessa cultura de proteção de dados e segurança, para evitar incidentes e os riscos de acontecer isso, ele pode entrar lá e colocar essas evidências, colocar tudo isso. Já facilita muito o trabalho do DPO, já facilita muito essa visão da empresa de poder coletar evidências para responder, em vez de você. E quanto mais boa fé você tem no sentido de evidenciar mais rápido, né? Como é que estão sendo as suas ações para proteção de dados, maior chance de você ser uma empresa que tem no mercado um valor, né, para o seu usuário final, ao invés de ter um valor depreciado porque você deixou vazar dado e você não tinha nenhuma ação a ser feita. Exatamente. E essa preocupação assim é tão crescente que a gente vê hoje os consumidores, né, preocupados com essa conformidade, com essa proteção das informações, né? Hoje em dia as pessoas estão se apropriando disso e elas só querem realmente, de fato, ter relações comerciais com empresas que tragam segurança, né? Então você precisa realmente trazer evidências de que você realmente faz e adota políticas internas de treinamento, as melhores práticas, tem a parte de suporte tecnológico também. Então, a gente precisa blindar, eu sempre falo, blindar a empresa, né? Porque esses ataques, eles vão sempre acontecer, né? E você precisa trazer todas as medidas de segurança que são disponíveis, que são possíveis, para que você demonstre sempre a sua boa-fé e a sua necessidade de conformidade em relação à LGPD, né? Para evitar sanções futuras pela autoridade, mas não só, porque a gente sabe que o judiciário também pode ser acionado, né? Não só, né, não vai ser só na seara administrativa, mas também na parte judiciária também. Então, a empresa ela precisa, sim, sempre estar voltada os olhos para esses processos de adequação, de conformidade, de obediência, né? Trazendo um posicionamento estratégico, inclusive, de diferenciação entre outras empresas que ainda não abriram os olhos da necessidade de implementação à LGPD de seus processos internos. Isso vira um diferencial competitivo, né, para um negócio, para um Isso, governo exato. até. É engraçado, a gente falou de auditoria NPD, que é um outro módulo que a gente tem, doutora Poliana também, que é da equipe da doutora Priscila. A gente falou um pouco disso em outro vídeo do canal, pode ir lá ver, a gente falando sobre auditoria NPD, a gente tem um simulador, né, e é interessante porque nós fizemos uma auditoria NPD aí no Piauí mesmo, a gente fez em várias, eu apresentei para várias secretarias, antes da gente começar a implementação, né, foi um diagnóstico gratuito ali anteriormente, e você via quais secretarias estavam mais maduras ou não no processo ali de adequação à LGPD. Então, quando você é preditivo e tem ferramenta para isso, e a tecnologia é para isso, né? Então, Uhum. aqui dentro da LGPD, a gente tem profissionais da área do direito, a gente especialistas nisso, né, como a doutora Priscila e a equipe dela também, a doutora Poliana, entre outros profissionais. Tem o time de tecnologia e de segurança da informação. E aí o nosso motivo maior para isso é manter a transparência, trazer com que esses regulamentos, né, como por exemplo, a gente está falando de incidentes aqui, mas vamos falar de outras coisas no futuro também. Mas hoje está acontecendo muitos ataques mundialmente aí. A sua empresa, não importa se ela é grande ou se ela é pequena,
ou se é um governo, né, ou se é alguma instituição de grande porte, está sujeito sim, e às vezes o incidente maior pode acontecer por algo que você nem está observando, porque o elo mais fraco dentro de toda essa cadeia de segurança se chama pessoas. As pessoas são o elo mais fraco de uma segurança. Por quê? Porque elas são autônomas, elas tomam as decisões de fazer ou não fazer, mesmo sabendo que aquilo vai levar, né? Ou é intencional ou acidental. Então, essa política de incidente, o que a gente está trazendo aqui, é para que você entenda e compreenda que quão importante é aplicar não só a política de incidentes, mas também outros fatores dentro da LGPD, do regulamento da LGPD, para que o seu negócio esteja seguro e aquilo que você sonhou não vá por água abaixo tão cedo, né? É verdade, Tarcísio. E uma coisa que interessante é que as pessoas têm a crença, né, que são grandes cabeças tecnológicas que podem fazer algum tipo, desenvolver algum tipo de vírus, né, para um ransom ou algo do tipo. E a gente vê que existe um mercado paralelo hoje em dia de pessoas que realmente, de fato, têm esse know-how, têm esse conhecimento, mas que vendem para um terceiro que não tem a menor noção de como desenvolver aquilo apenas para aplicar nos sistemas. Então, existe um mercado paralelo na disponibilidade desse tipo de serviço e que você não precisa ter nenhum conhecimento aprofundado sobre tecnologia para atualmente tentar fazer um ataque hacker em alguma empresa, né? E isso vindo, inclusive, do próprio funcionário, por má fé, né? Por desconhecimento, enfim, na tentativa mesmo de prejudicar de forma dolosa aquela empresa, né? Então, hoje o mercado ele tem de tudo. Enquanto a gente se protege de um lado, tem muita gente boa tentando atacar essas empresas com o fito de levantar valores de alguma outra forma. Então, por isso, da necessidade que todas as empresas têm de se adequarem à lei, de adotarem medidas de segurança técnicas, administrativas, de recursos humanos, de gestão de pessoas, porque você dá uma ordem no sistema é fácil. Agora, você mudar a cabeça de pessoas, treinar pessoas, trabalhar com pessoas é muito mais difícil. Não é só dar uma linha de comando, né? Tem Não, não é muito só dar um enter, né? É, apesar da gente ter a PNL, a programação neurolinguística, que você pode ali induzir a pessoa a alguma coisa, mas já ela cai em si e fala, não era o que eu quero, eu estou sendo manipulado. É O ser humano exatamente isso. Então, essa resolução da NPD, que trata sobre incidentes de segurança, ela foi muito assertiva, muito feliz, né? E ela trouxe uma segurança jurídica satisfatória agora para os processos de comunicação de incidentes, porque até a forma como você deve comunicar para o titular de dados, ela também trouxe em seu bojo, estipulando que deve ser por e-mail, deve ser pessoal, essa comunicação deve ser direta, né? Então, ela por carta, inclusive, é uma das possibilidades. Então, ela trouxe um rol, né, das formas de comunicação ao titular de dado quando uma empresa, uma organização for vítima de um incidente de segurança, né? Então, é o mesmo prazo, inclusive, ela traz com tanta necessidade essa forma de proteger os titulares, que ela trouxe o mesmo prazo de comunicação para a autoridade e para o titular de dados, 3 dias úteis. Então, automaticamente, quando você comunica à autoridade, você tem que comunicar ao titular de dado também. E é uma coisa que está muito intrínseco, por exemplo, essa questão do incidente. Quando você precisa comunicar, houve um caso, acho que foi Netshoes, a gente fez uns cálculos aí. A Netshoes tinha lá, sei lá, 10 milhões de usuários quando teve um vazamento lá de e-mails, né? A questão é, por exemplo, quando você precisa comunicar uma pessoa por e-mail, ou seja, por qualquer outro meio, há um custo. E o problema não é só a multa que você recebe quando há um vazamento e você não fez o que deveria ter sido feito. Quando é aplicada a penalidade, você tem lá uma multa que é bem pesada. A questão é também que você tem um custo adicional que é de comunicar cada cliente que você tem na sua base. Isso gera um custo. A gente fez, às vezes, aí, por exemplo, um e-mail marketing, ele gera ali, ou um e-mail, né, um disparo de e-mail para a comunicação de cada titular daquele ali, geraria ali, por exemplo, ele tinha lá 10 milhões de usuários, imagine isso a R$ 5, Nossa, muito mais do que, ou nossa. talvez a multa inteira, né? Então não é só acarretar na sua imagem, não é só acarretar na multa que você tem, né, na perda do negócio, e da credibilidade, mas também custos adicionais. Então preparar-se para os incidentes vão te trazer aí um benefício maior, porque mesmo que haja vazamento e você fez os procedimentos, a penalidade não é tão alta quanto você
poderia ter caso você não fizesse. Exatamente. Essa questão das boas práticas, ela é sempre levada em consideração na dosimetria, né, da aplicação da pena. Então, se Uhum. você fez de tudo, foi impossível você se livrar daquele incidente, né, você não tinha como agir de outra forma, isso é valorado pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, por isso, a necessidade da gente ter mecanismos de segurança que vão conseguir dar as respostas dentro do tempo estabelecido pela lei e pela resolução. Muito bom. Doutora Priscila, vamos terminando por aqui então. Quero te agradecer demais aí pelo conteúdo de altíssimo nível. Vamos fazer outros também, vamos ter os próximos temas aí. Quero te convidar aí para a gente continuar esse papo também em outras esferas aí, tratando dessa lei, né, 3.709 aí, e outras também que a gente pode trabalhar com gestão de riscos, a questão de planos de ação. Então, tem muito assunto para a gente trabalhar aí dentro desse quesito, né, que se fala aí de proteção de dados, tá? Gente, você que está seguindo aqui, você que está vendo aí o vídeo, coloque seus comentários, a gente vai fazer questão de ver todo o comentário, responder depois, faça perguntas aqui para a doutora Priscila, para nós, para os nossos especialistas, e o que a gente não souber, a gente vai atrás para poder trazer a melhor informação para vocês aqui no nosso canal. Segue o canal aí, né? Segue também as redes sociais, @LGPDNow, lá no Instagram e também no LinkedIn, né, LGPDNow. E aí, eu queria que a doutora Priscila deixasse aqui também sua rede social lá, o seu LinkedIn, para que as pessoas também te seguissem e também vissem aí o conteúdo que você coloca de qualidade aí também. Muito obrigada, Tarcísio. Foi bem enriquecedor, né? A gente bateu um papo que eu achei que ia ser super rápido e acabou que a gente só conseguiu trazer não, de uma forma não tão aprofundada. Então, já vamos fazer aqui outras pautas relacionadas a incidentes de segurança. Sim. E minhas redes sociais é Priscila B. Dantas, do LinkedIn também é o mesmo nome, então me sigam lá. Inclusive, já deixo aqui de sugestão, viu, Tarcísio, para que eles também sugiram outros temas que Sim, queiram, né, que a gente aborde aqui a parte jurídica ou da parte de tecnologia, e a gente se coloca à disposição de todos vocês. Espero que vocês curtam, compartilhem aí o conteúdo para chegar a informação de alta qualidade para o maior número de pessoas, tá bom? Obrigada muito e até a obrigado. próxima. Até a Tchau, próxima. tchau. Obrigado aí. Tchau, tchau.